já chegou a dar ouvido. Muda todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Vou passar a direção para o meu pastor Gregório, que está aqui presente. Está com ele. Somos todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar pelo pregador da noite, o nosso pastor Lauro. Amém. Santo Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por essa oportunidade gloriosa, Deus, de estar mais um mês aqui nesse lugar. Pai amado, tu já tem falado através dos louvores, das saudações, mas te pedimos, Deus, em nome de Jesus, usa o teu servo, fala conosco, nos alimente com o convite nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, de todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Muitos irmãos aqui, vamos abrir a nossa Bíblia na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5. Tanto de Apocalipse você acha mais fácil, tá? Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo número 5. Vem voltando de Apocalipse, de Apocalipse você acha mais rápido, tá bom? Vem voltando, você acha mais rápido. Quem andou convertido. Diz assim o texto sagrado, versículo 3, 5 e 3. Diz assim: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Glória a Deus. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Vê se versículo 9 que diz assim, o versículo 9 diz assim: ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. A igreja pode sentar. Amados, eu quero falar aqui um pouco sobre as qualidades de um servo de Cristo, porque nós somos servos de Cristo, tá? E hoje é um dia em que o Senhor nos atrai a Ele, para que a gente venha de uma maneira diferente dos outros dias. Porque todo dia a gente deve andar e entrar na presença do Senhor com temor e tremor. Temor e tremor. Devemos entrar na presença do Senhor assim. Mas entendamos que no dia de hoje é um culto denominado de Santa Ceia. E é muito importante, irmãos,
que a gente entre nesse culto, na presença de Deus, com um espírito quebrantado, né? Coração quebrantado, de maneira transparente diante de Deus. Por quê? Porque aos que já se batizaram, desceram as águas e sentam-se na mesa para comer do pão e beber do vinho, tá? Comer do corpo e beber do sangue. Então, é muito importante a gente ter esse zelo e esse cuidado. Por quê? Porque a partir do momento que a gente conhece uma verdade, ou a verdade, e não cumpre com ela, nós nos tornamos pecadores voluntários, ou seja, estamos pecando voluntariamente, o que quer dizer que nós estamos pecando porque queremos, estamos sentindo prazer naquele tipo de pecado. E Tiago, uma certa vez, escreveu dizendo assim, 4:17 de Tiago, ele disse assim: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado, ou seja, está em pecado. Então, temos que ter muito cuidado com a nossa vida, com o nosso ser, né? Com as nossas ações. E aqui, Pedro, ele estava falando a obreiros. E ele chegou ao momento em que ele disse assim: olha, vocês, né, que fazem parte da obra do Senhor, de um modo geral, tenham cuidado, e não trate o rebanho do Senhor como tendo domínio sobre a herança de Deus, porque a igreja do Senhor, as almas, é a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, ou seja, que todos nós venhamos servir, né, se refere aos obreiros de modo geral, venhamos servir de exemplo para o rebanho. Por quê? O rebanho, ele se espelha no líder, né, dos seus líderes. Então é muito importante que a gente dê exemplo. É por isso que eu sempre digo que para a gente mandar, a gente tem que fazer. Para a gente ensinar, a gente tem que aprender. Então é muito importante a gente ter esse zelo. Uma certa vez o apóstolo Paulo disse assim: olha, antes de eu pregar, eu me autoexamino, para que quando eu vier falar com alguém acerca do seu pecado, estou contextualizando o texto, para que quando eu vier falar com alguém acerca do seu pecado, aquela pessoa também não diga para mim: você também não faz? Você também não é? Você também não age assim? Então o apóstolo Paulo, ele tinha esse zelo de se examinar, de ver como ele estava diante de Deus e diante da sociedade, ao ponto de ele chegar a dizer para Timóteo assim: olha, Timóteo, tu tem cuidado, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, tá? E que maneja bem a palavra da verdade. Ele estava dizendo para Timóteo que Timóteo via em Paulo um exemplo, para que Timóteo também fosse um exemplo diante das pessoas, e não só diante da igreja, mas diante da sociedade que está lá fora. Porque, irmão, quantos cristãos, se é que eu posso dizer cristão, que eu conheço, ou seja, pessoas que estão na igreja, que aparentemente dentro da igreja são lindos, né? Eles são, podemos dizer assim, são um cristão que, olhando para ele, diz: não, é um crente, saúde com a paz do Senhor, ora, né? Abraça, mas que quando passa dessa porta para lá, misericórdia, só Deus tem misericórdia. Então nós temos que ter zelo com a gente mesmo, ter aquele cuidado, ao ponto de Pedro escrever assim no versículo 4: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ou seja, Pedro estava mandando que nós fôssemos exemplo, para que quando o sumo pastor, que é Jesus Cristo, ele aparecer, nós venhamos a alcançar a coroa de glória, a coroa incorruptível, tá? Que é a coroa da vida. Aí ele diz assim: olha, semelhantemente vós, jovens, aí ele começa a falar com toda a igreja de modo geral. Ele começa a falar primeiro com os obreiros da igreja, né? A parte que o Senhor
considera o governo da igreja, e aí ele começa a descer. Aí agora ele vai falar, semelhante de vós, jovens. Aí agora ele fala com os jovens, dizendo, sede sujeitos aos anciãos, dizendo que os jovens devem respeitar os anciãos. Quem são os anciãos? Os mais velhos. Naquele tempo, os homens que tinham 50 anos de idade, ou os homens que já tinham cães. Cães quer dizer cabelo branco. Então, que os jovens viessem a respeitar. O negócio é tão sério que quando o jovem chegava diante de um senhor que tinha cabelo branco, ele o reverenciava. Era sério. Isso, Jó fala sobre isso aí. Que Jó era um homem tão amável, tão reto, que em vez de ele se curvar diante dos anciãos, os anciãos que se levantavam se curvavam diante dele. Mas era se curvar diante dos anciãos, os que tinham cães brancas, que é cabelo. Então, vós jovens, sede sujeito aos anciãos. Os anciãos se referem aos presbíteros da igreja, ao comando, né? Os líderes da igreja, que naquele tempo Timóteo era um, Pedro também era presbítero, tá? Paulo, o apóstolo Paulo também era presbítero. Então, esses homens estavam ali recebendo essa mensagem de Deus para que eles viessem ser espelho para a igreja. E agora ele desce e fala com os jovens, tá? E depois dos jovens ele diz mais assim, ó, vós jovens sede sujeito aos anciãos, né? Tem um ponto, a vírgula, e ele diz assim, e sede todos sujeitos uns aos outros. Sede todos sujeitos uns aos outros. Ah, meu Deus do céu, é tão bom que a gente fosse assim, né? Quantas pessoas que desaparecem da igreja, você diz, cadê a pessoa que não veio mais? Onde é que anda tal pessoa? Era tão bom que a gente se respeitasse mais uns aos outros, porque ficava mais gostoso e o diabo não conseguia prevalecer quando ele tentasse derrubar ou pegar algum de nós, porque tem um ditado popular no mundo que diz assim, que a união faz. Se a gente estiver unido em todo sentido, o diabo jamais poderá nos vencer, porque o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando ele diz contra a minha igreja, ele está falando de um povo, tá? De um grupo denominado igreja, que forma a igreja, que somos nós. Então, se nós formos unidos, aí o sangue de Jesus Cristo, ele vai, de certa forma, nos proteger. Porque você sabe, você vê que quando o povo estava para sair do Egito, o Senhor estipulou ali a Páscoa, né? Que foi a questão da morte do cordeiro, para que todos juntos ali tivessem o sangue na verga da porta, para que ao passar o ano da morte, vendo o sangue na verga da porta, poupasse, ou seja, passasse por cima. O que significa isso? União de forças, comunhão, obediência. Eles estavam ligados no só espírito, em um só pensamento, numa única decisão para servir ao único Deus. Então, por isso eles foram poupados da morte. Então, quando a gente está unido, ligado um ao outro, a gente é poupado de muitas misérias que poderiam acontecer com a gente. Eu me lembro de um irmão que estava dizendo hoje para mim, olha, irmão, um rapaz, ele estava contando que ele ia para a igreja, ficava lá de fora assistindo e não se convertiu. O pastor o convidava e ele não aceitava. O pastor o convidava e ele não aceitava. E um dia ele pegou uma doença incurável. Chegou a ficar na cadeira de roda. E aí ele pediu para ir à igreja e aceitou Jesus como Salvador. Aí o rapaz disse para mim. Aí Jesus foi lá e pegou ele e trouxe assim na cadeira de roda. Disse, não. Jesus não botou ele na cadeira de roda. Essa cadeira de roda poderia ter sido evitada se ele tivesse aceitado Jesus antes. Tu está entendendo? Jesus não está por aí com corrente de pau para quebrar a perna de ninguém, não. Pelo contrário, ele está querendo levantar paralítico. Tu está entendendo? Jesus não está por aí como um carrasco querendo matar, abrindo cova, não. Ele está fechando cova. Tu está entendendo? Jesus não está por aí para tomar o que você tem, deixar você pobre na miséria, não. Ele está enriquecendo quem crê nele. É diferente do que as pessoas pensam. Está entendendo? Então, ele disse, não, aí Deus foi lá e trouxe ele. Ele foi, sabe, de maneira nenhuma. Agora, se ele tivesse recebido a Cristo quando ele estava com saúde, com certeza, lá em Zacarias 2,5 diz que o Senhor, ele é como uma muralha de fogo em nosso redor. Estaria protegido. E esse
esse mal que Satanás lançou sobre ele não teria lhe atingido. Então, bom é estar na presença do Senhor, bom é servir o Senhor, bom é obedecer ao Senhor, bom é perseverar na presença de Deus, porque a gente é protegido, irmão. Alguma coisa pode acontecer? Pode, porque lá em Eclesiastes diz que o que sucede ao ímpio sucede ao justo, estamos sujeitos. Mas, irmão, quando vir acontecer, é uma coisa muito rara, é muito difícil, porque nós estamos debaixo da potente mão de Deus. O Senhor diz na sua palavra no Salmo 98 que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós estamos escondidos aqui dentro, debaixo das asas do Altíssimo, da sombra do Altíssimo. Então entende, quando Pedro diz assim, olha, semelhantemente vós jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de amor, e revestivos de humildade. Então, precisamos do quê? Ser mais sujeitos. As irmãs à sua dirigente, os irmãos ao seu dirigente, os órgãos ao seu dirigente, cada um ao seu dirigente, e toda a igreja ao seu pastor, como também o pastor é sujeito à igreja. Está entendendo? Isso aí chama sujeição, isso chama também comunhão. Tá? A gente sentia dom do outro, a gente está preparado para ajudar um ao outro. Então, quando o apóstolo diz aqui, ó, semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos vós sujeitos uns aos outros, e aí ele diz assim, e revestivos de humildade. O que é humildade? Irmão, quando ele diz sujeitar, e quando ele fala de humildade está falando também de uma sujeição, ou seja, de certa forma, não importa quem você é, você pode ter o maior status secular, ou até na igreja você ser um pastor, vice-presidente, ou pastor-presidente, não importa, lá fora ou aqui dentro, o seu status, mas você deve dar atenção a todos, de igual modo. Deve dedicar tempo a todos, porque aqui está se referindo ao governo da igreja. Então, que nós viemos ser humildes, né? Eu já vi pessoas dizer assim, rapaz, pastor hoje em dia é feito deputado, presidente, para falar com ele dá trabalho. Você vai lá na minha igreja e fala comigo o tempo que tu quiser. Vai lá, tem pastor lá para tu falar à vontade lá. Chega lá, tá? Por quê, irmão? Quem somos nós? O camarada chegou a gente ontem assim, disse assim, ei, tu não sabia que você era pastor? O senhor é pastor, é? Aí eu servo maior. O diácono tem uma função, o presbítero tem uma função, o evangelista tem uma função, o auxiliar tem uma função, eu tenho todas as funções, que quer dizer que eu sou um trabalhador que veio do banheiro até aqui em cima do público para limitar vocês. Isso não é motivo para eu me exaltar, querer ser maior do que ninguém, mas sim agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me deu de ter sido capacitado para fazer toda e qualquer obra dentro da casa do Senhor. Está entendendo? Mas ele está se exaltando. Não, eu sou pastor. Eu sou pastor. Aí Deus está mandando uma chuvinha de alfinete para furar esse espelho estufado, que é para poder fazer ele descer e entender que pastor é um servo maior. Está entendendo? E que está para servir, e a igreja também servir ao Senhor junto. É por isso que ele dizia, sujeitar todos uns aos outros. Então, jamais eu vou estar querendo me exaltar, Deus me livre. Eu quero é honrar a posição que Deus me chamou e me colocou. Está entendendo? E que você honra nessa chamada, porque, irmão, nesses últimos dias nós devemos vigiar. Deus está falando para que a gente venha estar atento. Porque nesses últimos dias, se você vê, irmão, eu estava vendo, o camarada estava na igreja de um colega meu, ele era um simples dirigente. De uma hora para outra, eu soube que aquele camarada se tornou-se diácono em outra igreja. E de uma hora para outra, eu soube que ele é pastor. Pelo amor de Deus. Está brincando, meu irmão? Isso é perda de tempo. Isso é perda de tempo. Sabe por quê, meu irmão? Eu posso sair amanhã, segunda-feira, ir lá no Bazar Militar, comprar uma roupa de qualquer patente que eu quiser. Sargento, tenente, né? Eu posso comprar. Eu posso ir comprar uma arma. Posso fazer uma carteira na internet falsificada. Posso me trajar e sair por aí como policial. Tá? E aí ninguém vai me prender. Ninguém. E quem olhar para mim, opa, vai até prestar continência ali, dependendo da patente que eu apresentar na minha farda. Está entendendo? Mas só que no dia que descobrir, no dia que eu for pego, não tem quem me solte. Eu vou estar preso e vou me ferrar. Está entendendo?
ou ficar na cadeia. Assim, essas pessoas que estão botando a mão na cabeça, dizendo que são pastor, ou aceitando o som de qualquer um que está por aí, para querer tomar posse da herança do Senhor, que é a igreja de Deus, para querer mandar, né? Para querer pegar, usufruir dos bens da igreja. Naquele dia, quando for a chamada dos pastores, pastor fulano de tal, vai ter uma tuia de pastor que o nome não está lá. Por que o nome não está lá? Porque não foi Deus que chamou. Foi o homem que o fez, não foi Deus que o chamou. Só vai estar lá aqueles que Deus chamou. E aqueles que Deus chamou, eles cresceram de acordo com a necessidade da igreja e aprovados pela igreja. Foram convertidos, foram membros da igreja, se tornaram auxiliar, se tornaram diácono, se tornaram presbítero, evangelista, missionário. Depois foram chamados para pastorear. Esse daí tem a marca de Deus, certo? De outra maneira, não tem a marca de Deus. Deus não se agrada e não aprova esse tipo de tratamento, porque assim foi com os aqui, ó, os apóstolos. Os apóstolos subiram aqui, ó, camada em camada. Pode ver que ele diz assim: olha, separa 7 diáconos cheios do Espírito Santo para que a gente possa servir a palavra de Deus enquanto eles servem a mesa, certo? Então a gente vê 2 cargos eclesiásticos ali, que é diácono, de certa forma ali, né, porque ele separa ali, mas de certa forma o cargo de presbitério, que eles queriam servir mais a mesa. É o que a gente vê na Bíblia. Então, amados, entendamos que o texto vai dizer assim, ó: sendo humildes, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é soberbo? Aquela pessoa que acha que pode, que tem, que é, que faz, né? que só quer o que ele quer, tudo é do jeito dele, tudo é do jeito dela. Irmão, nós temos que entender que nós não somos nada diante de Deus e que temos que nos submeter ao senhorio e à vontade de Deus. Tudo quem faz é Ele, tudo quem é Ele, tudo quem manda é Ele. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da nossa vida, e se Ele é o nosso Senhor, Ele é que manda em nós. Então, de maneira nenhuma que pode ser eu sou, eu posso, eu faço, não. Tudo é pela direção dele. Eu me lembro que os antigos, os homens que eram antigos, antes de fazer qualquer coisa, eles iam se ajoelhar e perguntar a Deus: Deus, faço isso? Você lembra de Davi? Você lembra de Moisés? Tá? Você lembra de Jeremias? Lembra desses homens que antes de fazer qualquer coisa, eles iam lá e diziam: Senhor, eu posso fazer isso aí? Eu posso fazer assim? E o Senhor dizia para eles: Deus ainda fala, Deus está vivo, Deus está aqui nesta noite falando comigo e com você. Deus existe, igreja. Deus é o teu Deus, é Ele que te protege, é Ele que te guarda, é Ele que te livra, é Ele que tem te abençoado, é Ele que vai te enriquecer antes de partir para agora, é Ele que vai te prosperar, é Ele que te cura, é Ele que faz milagre nessa igreja. Creia! Então precisamos ser o quê? Humilde, nos sujeitar assim. Tem gente orgulhoso da igreja. Eu falo mais para o ciclano que eu nem conversa com ela. E aí? Vai para o céu? Vai não, porque no céu não tem intrigado. Tu está entendendo? No céu não tem intrigado. Se você tem intrigado com alguém na igreja, sinto muito, deixa eu te dizer, tu está com 50% de chance de olhar para ele para o inferno. Vai para o inferno. Por quê? Aqui não é lugar de intrigado. Aqui não é lugar de guardar ódio no coração, mágoa no coração, desejo de vingança. Aqui é o lugar de você se lavar, se purificar pela pregação da palavra que está vindo do céu para esse jardim aqui ser melhor na presença de Deus. Então não tem espaço para aqui coisas erradas. Deus não aceita. Então a gente não vai perder tempo de estar num lugar como esse, ouvindo a palavra de Deus e se corrompendo ao mesmo tempo. De maneira nenhuma. Você tem que entrar por essa porta e sair diferente. Tu vai entrar por essa porta e sair do mesmo jeito que tu entrou. Pelo amor de Deus, fizesse o que aqui dentro? Sai da tua casa, era melhor que tu estivesse dormindo no teu travesseiro lá, enrolado no lençol. Lá era melhor. Porque tu entrou aqui e saiu do mesmo jeito. Aqui é o lugar da transformação, da mudança de vida. Aqui é o lugar que você deve entrar e sair rico em todo sentido. Então, igreja, ele vai dizer assim, ó: humildes, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A pessoa quando não é humilde, é soberbo, Deus não quer nem conversa com a pessoa. Deus tranca as portas para aquela pessoa. Deus tranca. Mas quando a pessoa é humilde, Deus dá graça. Porque a graça é a favor que a pessoa não merece. Aí a pessoa sofre tanto ali. Eu tenho visto
tem sido perseguida, tem sido maltratada, tem sido repudiada, tem sido humilhada, mas está nos meus pés, está na minha presença. Aí Deus vai dando graça, vai abençoando a pessoa. E o outro que está sendo soberbo, carcando, prejudicando, Deus vai resistir a ele, vai ficar cheio de bronca. Tu está entendendo, irmão? E principalmente se a pessoa tomar santa ceia. Por quê? Para tomar esse sangue aí e comer esta carne, a gente tem que estar com o coração totalmente purificado. O que acontece? Que muitas pessoas ficam fracas desde de vir para a igreja, desde de assumir suas responsabilidades da igreja, começam a ficar fracos, tem vontade de deixar o evangelho. Sabe por quê? Porque aqui e ali vem para um culto de Santa Ceia e não perdoa, e não ama, e come do pão e bebe do sangue. Está misturando o santo com o profano, está profanando as coisas santas do Senhor. E aí o que vai acontecer? Aparentemente não aconteceu nada, mas lá dentro do seu íntimo vai acontecer três coisas com você. Se você tomar isso aí de qualquer maneira, você pode ficar frio na fé, fraco na fé. O que é fraco na fé? Sem vontade de vir à igreja, sem vontade de ler, sem vontade de orar, sem vontade de jejuar, sem vontade de evangelizar, sem vontade de falar de Jesus, com raiva de A, com raiva de B, tá? Colocando culpa em A, colocando culpa em B. Você começa a ficar fraco, a querer algum argumento para não chegar aqui nesse lugar, para não vir para cá. Começa. E a tendência é você querer sair, não da igreja, mas do evangelho. Fraco na fé. Não tem mais ânimo não, né? E outro é assim, muitos fracos e doentes. Doente o quê? Alguém pode pegar até uma doença, um tumor maligno, um problema no seu corpo físico, uma doença, pode pegar, tá? E o outro pode ver aí no texto aí de 1 Coríntios, capítulo 29, capítulo 11, versículo 29, você vai ver aí o texto que diz, por causa disso a gente pode muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, ou seja, que morreram, que partiram. Semana retrasada aqui próximo, uma pessoa estava ministrando Santa Ceia, dirigindo a igreja, e essa pessoa estava em pecado de adultério, estava traindo a sua esposa. E normal. O que aconteceu? Foi descoberto, separou-se, e aí depois ele tentou se organizar com a mesma mulher, mas não deixou a outra se separar de novo. E aí ele ficou naquela vai, mas não vai. A pessoa jovem, irmão jovem, de repente, semana retrasada, deu curto-circuito no coração dele, ele caiu na hora, morreu. Isso aconteceu semana retrasada aqui, próximo de mim. Morreu. Tomar Santa Ceia em pecado. Cuidado. Então eu não vou tomar não. Não vai tomar por quê? Porque não quer perdoar? Não vai tomar por quê? Se você não tomar a Santa Ceia, tendo permissão para tomar, você vai para o inferno. Porque o Senhor diz lá em João 6, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Se não tem parte com Deus, vai ter parte com quem? Com o diabo no inferno. Então é por isso que ele diz, olha, e quando comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Irmão, cuidado, vocês estão aqui, tire ódio no coração, lembrança do passado. Tem crente que misericórdia, ele vive numa miséria espiritual. Por quê? Uma pessoa fez o mal a ele, não sei quantos anos atrás, mas quando ele vê a pessoa, ele sempre cobra da pessoa na hora. Não é cobrar falando não, ele sai de perto da pessoa na hora, fecha a cara. Essa pessoa vai para o céu, igreja? Vai? Não. Porque se os dois estão caminhando para o céu, como é que vão para o céu se estão intrigados na terra? Então os dois são réus. Não vai nenhum e nem outro, tem que se perdoar para chegar lá. Porque no céu não vai ter dois lugares não. Um para... Olha, Deus, vou logo avisando. O Senhor me chamou para cá, mas aquela Maria que está ali, bota ela para lá de lá, se ela vier aqui, o pau vai quebrar. Já pensasse? Lá não sabe como é que é assim a bagunça? Aquela dali, olha, cuidado, olha, vou logo avisar, aquela dali, olha, aquela ali fez isso comigo lá, viu? Vou logo avisar, não conversa com ela aqui não, vem que bagunça. Ai, eu gosto porque a limpeza está sendo feita, a lavagem está sendo feita, Deus está separando os que vai para o céu, meu irmão, está pensando que vai a gente tudo em lacinha no vulgo, Deus quer que vá, mas não vai não, porque muitos estão querendo se submeter ao senhorio de Deus. A gente tem que se submeter.
para receber as bênçãos do Senhor e tomar posse da salvação, que é a vida eterna, que está bem perto de acontecer, porque daqui a pouco, irmão, Jesus está voltando. Para não ficar, e eu não quero ficar, porque quem ficar, irmão, vai chorar lágrimas de sangue. Então, igreja, levanta a tua cabeça, perdoa quem tiver de perdoar, ama teu irmão do lado, abraça. Ah, tem irmão que te abraça aqui, mas não abraça o outro que está lá atrás. Não vai para o céu não, viu? Tu está ferrado. Tem irmão que não fala com o outro, e às vezes até fala, abraça, mas lá dentro está lá aquela coisa que eu odeio, feliz. Se pudesse eu tomara que precisar da igreja. Tem que achar bom quando o outro se envia. Aí, tá vendo? Ó? Enviou, não era santinho. E aí, olha Deus, ó. Tá entendendo? Tem que ter cuidado, igreja. Cuidado. A gente não tá brincando de ser crente aqui, não. Ou é ou não é, ou céu ou inferno, não tem muro nem meu termo. A gente tem que ser melhor. E hoje é o dia da gente ser melhor, irmão. Hoje é o dia da gente se tornar diferente para a glória de Deus. Hoje é o dia da gente, irmão, verdadeiramente sair daqui transformado pelo poder para a glória de Deus, meu irmão. Deus não quer perder nenhum de nós. E nesses últimos dias a gente tem sido tentado em tudo. Em tudo. Eu estava olhando hoje e, meu Deus do céu, a prostituição está aumentando. As mulheres estão andando nua. O short já não tem nem fundo mais, já está subindo lá em cima, já está nas costas já. E muitas delas ainda vai assim, ainda vou chamar um pouquinho assim. Pelo amor de Deus. Porque, irmão, a mulher, o ser humano caído, o ser mulher, existe um espírito que, se ela não tiver domínio desse espírito, ele vai dominar ela, que é o espírito de querer ser. Lembra que a serpente diz assim: olha, tu serás como Deus. Aí ela, oxente, pegou a fudida. Está entendendo? Então a mulher ela tem essa tentação, esse espírito de querer ser. Ela quer aparecer, ela quer ser vista, ela quer ser admirada. Está entendendo? E tem mais, ela quer ser admirada pelos homens, não é pela outra mulher. Porque as mulheres, você pode ver, ela não se veste para aparecer por, mas ela se veste para aparecer para outra. É um duelo. Parece que agora elas estão se despedindo, porque é como se elas soubessem que é a última hora, elas estão mostrando tudo que tem para mostrar. Está entendendo, irmão? E vocês que são crentes, vigiem nisso, porque vocês são tentados também. Vigiem na prudência, na decência, nas coisas que possam escandalizar o seu corpo, expor a sua sensualidade e fazer com que o mundo diga assim: olha para a crentinha. Cuidado, vigia, igreja. Deus quer santidade no meio da sua igreja. Deus quer pureza. Deus quer verdade. Deus quer levar um povo santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, diz: olha, se andarmos na luz, como Ele na luz está, Jesus, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o... Não existe pecado que Ele não perdoe. Ele perdoa. Ele perdoa todo e qualquer pecado. Basta se arrepender. Amém, igreja? Que Deus continue abençoando. Vou passar para o pastor Gregório.